Ai, gente, hoje aconteceu uma coisa muito chata comigo. E aí eu aproveitei o gancho dessa coisa chata que aconteceu pra vir gravar um vídeo pra vocês. Bom, o que aconteceu? Eu tive insônia essa noite, eu não dormi muito bem. E insônia já não é uma coisa boa de se ter nunca, né? Agora, muito menos hoje. Quando eu falar que dia é hoje, vocês vão ficar aí em casa com tanta raiva quanto eu fiquei. Hoje é feriado, eu estou gravando esse vídeo no feriado do dia 15 de novembro. E eu acordei 6 horas da manhã. Gente, quem acorda 6 horas da manhã num feriado? Eu fiquei com muita raiva. E o pior é que hoje é o dia do feriado, então amanhã eu já tenho que ir pra escola, né? Então eu não vou mais ter dia pra dormir. Hoje é terça e o feriado foi emendado, então teve o final de semana, sábado e domingo. E aí na segunda minha escola emendou, então eu fiquei sábado, domingo, segunda e terça em casa. Só que hoje é o último dia, amanhã eu vou pra escola. Então eu não queria ter acordado 6 horas da manhã no feriado. Mas enfim, acordei, paciência, a gente não tem controle dessas coisas. Já que a gente não tem controle e isso é uma coisa que infelizmente acontece, eu tô aqui hoje pra trazer 6 dicas pra vocês. Mas eu vou dividir essas 6 dicas em tópicos. Então são 3 dicas pra você conseguir dormir melhor, coisas que você pode fazer antes de dormir pra ter maior chance de ter uma boa noite de sono. E mais 3 dicas de o que você pode fazer no meio da noite se você tiver insônia. Bom, a primeira dica pra você fazer antes de dormir pra ter maior chance de garantir uma boa noite de sono evite tomar, como é que se fala? Bebidas que contenham cafeína. Que cafeína é uma substância que tem café, refrigerante e alguns chás, mas não são todos. Mas é uma substância que ela te deixa muito ativo, muito estimulado, sabe? Muito pilhado, como a gente diz. Então tomar isso de noite, perto da hora de dormir, não é uma boa coisa. A segunda dica evite ver filmes, séries, qualquer coisa de ação ou de terror, ou qualquer coisa que te estimule, ou muito legais, assim, muito alegres, que tem aventura, uma montanha russa, sabe? Alguma coisa que te estimule, ou pro lado negativo ou pro lado positivo, tanto faz. Mas que te estimule muito, porque aí você não vai conseguir relaxar pra dormir mesmo. A última dica desse tópico ouça sons relaxantes, coloca no YouTube. No YouTube tem vários vídeos com esse tipo de som. Então, som de cachoeira, som de passarinho, de mar, né, da onda do mar. Então, são coisas relaxantes, vai te ajudar. Mas essa dica só serve se você morar com alguém e que esse alguém vá dormir depois de você, que ele possa desligar o computador ou o rádio, ou seja o que for, depois que você tiver dormido. Por exemplo, ou também você pode ouvir músicas calmas, que também ajuda, que era o que eu fazia. Meu pai montou uma seleção pra mim, que se chamava Para a Júlia Dormir, que era uma época que eu tinha mais dificuldade pra dormir, que eu era menorzinha. E aí meu pai montou essa seleção com musiquinhas calmas, só que aí ele tava em casa, né, e ele dormia depois que eu, porque eu era pequena na época. Então eu podia ficar ouvindo, que depois na hora que ele fosse dormir, eu dormia ouvindo, pegava no sono ouvindo, e aí depois, na hora que ele fosse dormir, ele desligava. Então essa dica só serve se você tiver quem desligue pra você. Agora vamos falar sobre quando você tá dormindo e acorda no meio da noite e tem insônia e não consegue mais dormir. A primeira dica, que eu confesso que é uma coisa que eu não faço e preciso fazer, mas eu não tenho esse controle. Tá, algumas vezes eu tenho, mas é difícil. Não se desespere. Se você acordou, por exemplo, eu acordei às 4 e eu tenho que levantar às 6 pra ir pra escola, eu só me desespero quando eu tenho aula, ou quando é que nem hoje, que é o último dia que eu posso dormir. Então, se você acordou, aí primeiro, não fica olhando muito no celular, porque cada vez que você olha no celular, você vai ver que a hora passou e você ainda não dormiu, aí você vai ficar nervoso. Mas mesmo se você acabar olhando, não se desespera. Não fica tipo, ai meu Deus, passou meia hora, eu ainda não dormi, eu tenho aula amanhã. Porque quanto mais você se agitar, menos você vai conseguir dormir.
né? Você tem que estar o mais relaxado possível para conseguir dormir. A segunda dica é uma coisa que eu faço muito, inclusive para pegar no sono. Quando eu já deitei, mas eu não tô com sono, eu faço isso e aí quando eu acordo e tô com insônia também. Inventa alguma história, alguma coisa na sua cabeça. Mas tem que ser alguma coisa que você goste, que vai prender a sua atenção, até pra você não ficar pensando que o tempo tá passando e você ainda não dormiu e você tem que acordar cedo no dia seguinte. Ou é o último dia que você pode dormir, como é o meu caso. Dormir até a hora que você quiser. Então inventa histórias, tem que ser alguma coisa que você goste pra prender a sua atenção. Mas também nada de terror, assim, se você gosta de histórias de terror, é uma coisa que você gosta, mas não serve pra esse momento, porque senão vai te agitar. Então também história de terror não serve. Outra coisa que você pode fazer, seguindo essa linha de raciocínio, é planejar o que você quer que aconteça ou como vai ser algum programa que você vai ter no dia seguinte. Ainda nessa linha de raciocínio, outra coisa que você pode fazer é imaginar que você tá num lugar muito relaxante, numa praia bem calminha, sabe? Com o pé na água, enfim, um bosque ou qualquer lugar, mas pensa que você tá num lugar relaxante e vai descrevendo o que tá acontecendo na sua cabeça, né? Vai pensando que você tá lá, mas vai colocando detalhes, sabe? Vai deixando o mais realista possível essa imaginação. Isso era uma coisa também que o meu pai fazia muito comigo. Quando eu era pequena, que às vezes eu pedia pra ele contar uma historinha pra mim, pra eu dormir. Aí quando ele tava sem criatividade pra contar, ele fazia isso, ele falava: então hoje a gente vai imaginar que a gente tá numa praia bem bonita. E aí começava a falar, ia falando com voz bem calma e tal. Aí eu ia dormir, quando eu tinha dormido. E a terceira e última dica desse vídeo é você pensar nas coisas legais que aconteceram no seu dia. Você relembra todo o seu dia, mas só as coisas legais. Então não pensa nos problemas que você teve na escola ou no trabalho, não pensa em nada de ruim. Que você brigou com a sua mãe, que você brigou com seu pai, não pensa em nada disso. E também não é pra pensar... isso é uma coisa que eu fazia, sim, mas eu percebi que me atrapalhou. Então se vocês quiserem fazer... Até podem tentar fazer, porque por um lado ajuda, mas pode acabar atrapalhando pra dormir. Vai ajudar no dia seguinte, mas no momento de dormir atrapalha. Que se você tá na semana de provas, tem muita gente, inclusive eu, como eu já falei, que quando vai dormir fica pensando na matéria, tipo, relembrando. Isso é bom porque quando você dorme, seu cérebro guarda aquele conhecimento que você pensou pela última vez, na hora que você tava deitada pra dormir. E você consegue lembrar melhor no dia da prova, né, no dia seguinte. Mas você fica tenso, se é uma coisa que você não sabe, matéria que você tem dificuldade, você vai ficar pensando: isso aqui eu não lembro, como é que era mesmo? E aí não vai conseguir dormir, não vai relaxar. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e por favor, deixem seu like.